Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Patrão e esse é o canal de marketing jurídico focado especificamente para você. Então, se você gosta de assuntos de marketing digital, de vendas, estratégias online, segue esse perfil aqui, segue esse canal para que eu saiba que o conteúdo aqui está sendo útil para você, né? Então, eu sempre vou trazer estratégias validadas, dicas valiosas. Então, assim, para eu saber que isso realmente está funcionando, você se inscrever, seguir, vai ser um bom indicativo. E também comenta, tá? Se você não concorda, vai ser muito bem-vindo, né? O seu feedback, seja positivo ou negativo, porque eu também gosto de aprender. Eu não sei de tudo. E a pessoa, quando quer evoluir, ela realmente entende que ela está disposta a aprender também, mesmo ensinando. Então, espero que isso possa ser uma colaboração e a gente se torne uma comunidade forte para poder gerar demanda e para que a gente possa ajudar futuros advogados ou advogados em prática para conseguir novos clientes, tá bom? Então, bom, vamos lá que o vídeo de hoje é muito interessante, que é uma coisa que eu acredito que todos os advogados deveriam saber, mas infelizmente não sabem, que é a questão de vendas, né? Então, vender é muito importante para qualquer negócio, mas principalmente para prestadores de serviço, tem algumas características que nós precisamos tomar cuidado. E principalmente que nós vendemos negócios complexos, né? Então, quando a gente fala de negociações complexas, nós estamos falando que tem muitas variáveis para que você tome uma decisão, ou para que o cliente tome uma decisão. Então, tudo isso tem que ser moderado por um bom vendedor. Então, você precisa saber os principais tópicos para que você não se perca no momento da venda, tá bom? Então, separei aqui 5 dicas que vão ser extremamente úteis para você. A primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: quando nós falamos de vendas, nós estamos falando de comunicação entre pessoas. E a melhor forma de você vender para alguém é você entender a necessidade dela. Então não tem como você vender algo para alguém sem levar em consideração tudo aquilo que ela está passando, por a situação em que ela está, ou pelo momento que ela vive. Então a melhor forma de você conseguir descobrir sobre alguém é perguntando. Então, primeira coisa, faça perguntas da maneira correta. Sempre que nós começamos uma venda, nós precisamos entender que as perguntas elas precisam ser abertas. O que são perguntas abertas? Perguntas que incentivam a pessoa a sair do sim, do não, sabe? Dessas coisas que são engessadas. Então, para você sair das perguntas do sim ou não, você precisa fazer perguntas que comecem com quais, onde, como, quando, o que. Sempre que uma pergunta começa com isso, a pessoa precisa elaborar um pouco mais a resposta para poder passar para você. Então, sempre que você for iniciar algum tipo de negociação, algum tipo de venda, entenda a pessoa primeiro, tá? Então, eu vou começar vendendo, então eu vou explicar o meu trabalho primeiro. Não, calma. Olha só, a primeira coisa que eu preciso fazer para poder te passar toda a minha expertise, te mostrar que nós somos capacitados para realmente poder te ajudar, é eu entender a sua situação. Me fala um pouco sobre o que aconteceu. E a pessoa vai começar a falar. E aí você vai começar a perguntar, você vai começar a entender o quanto você está pensando em fazer, o que você está pensando em fazer. Tá vendo que todas as perguntas, quando começam com quando, como, o que, eu incentivo a pessoa a falar mais? Então é isso. Perguntas são a estratégia-chave para você conseguir descobrir mais sobre a pessoa. Descobriu mais sobre a pessoa, aí sim você vai passar para a próxima fase, que é a etapa número 2, que é justamente apresentar a sua solução com base no que a pessoa falou. Imagina o seguinte: eu tenho uma apresentação de marketing digital para empresários que prestam serviço. E eu começo a apresentar para você. Olha só como o Meta é maravilhoso. O Meta ele gera demanda, ele gera lead a um custo de R$10. Olha só como o Google ele é esplêndido. Você monta o seu site, a pessoa busca você, ela te encontra, você só paga quando a pessoa clica. E se a pessoa clica e tem um site de alta performance, ela vira um lead mais qualificado. Olha só que você fala: calma, Rodrigo, eu quero só atualizar minha rede social. Olha só, eu falei de coisas que não tem nada a ver com o que você procura, entende? Por isso que as perguntas são importantes, porque a partir de agora eu vou falar exatamente o que a pessoa me falou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma apresentação sobre o que a pessoa me falou. Então, sua dor é assim, sua dor é essa, sua dor é essa, sua dor é essa. Então, perfeito. Então, a apresentação é a seguinte: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Por quê? Porque agora eu já tenho direcionamento, eu já sei o que é importante para a pessoa, eu já sei o que ela quer, eu já tenho condição de orientar ela para um caminho que eu sei que é importante.
Então, ou seja, a minha apresentação vai ser totalmente pautada na necessidade dessa pessoa que está ali na minha frente, entende? O processo de vendas, ele tem uma técnica e essa técnica você precisa entender, tá? Porque quando você faz essa apresentação, fica muito mais simples. E aí uma coisa que é muito importante, que já é a parte 3 ainda, um pouco dentro dessa questão de apresentação, mas a parte 3, ela é importantíssima. Eu falo com diversos advogados, e vejo que o advogado, ele tá muito mais focado na questão de preço do que valor. Você precisa mostrar para a pessoa que você é um advogado de alto nível. Por quê? Porque quando ela não percebe valor em você, o preço que você vai passar é caro. Não importa, eu não te conheço, R$10 para te pagar, para você falar para mim o que tem que fazer, é caro, porque eu posso ir pro GPT. Mas por que você é mais importante que o GPT? Por que você é mais importante que o Google? Por que você é mais importante que o YouTube? Todos esses pontos você precisa gerar valor para a pessoa. Então lista. Qual é a vantagem de você fechar comigo? Qual é a vantagem de eu trabalhar com isso? Na negociação você com o cliente, você não está fazendo uma divulgação. Na divulgação eu não posso fazer isso, porque a OAB me barra. Mas na minha apresentação comercial eu posso. Eu posso falar que eu sou formado, eu posso falar que eu tenho especialidade, eu posso falar de uma série de coisas ali para o meu cliente que eu tenho condição de apoiar ele. Por quê? Porque eu preciso fazer com que esse cliente feche comigo. Então eu preciso usar artifícios, ou seja, eu preciso usar técnicas comerciais, mas para isso eu preciso gerar valor. Preciso gerar valor para a pessoa, preciso falar para ela sobre tecnologia, preciso falar para ela sobre lei, preciso falar sobre a recomendação que eu tenho para ela, mas tudo isso eu tenho que fazer com que a pessoa me enxergue o meu escritório como um escritório especializado. Ela está pagando 1.000, mas ela poderia ter pago 3.000 porque valia a pena contratar você. Você está pagando 10.000, mas ela poderia ter pago 20, porque, meu Deus do céu, olha o advogado que está me atendendo. Então, não se preocupe com o preço, se preocupe com o valor. Porque o preço não vai ser importante se você trabalhar com valor. Não é qualquer advogado, é você. Então você precisa mostrar isso para o cliente. Tá bom? Então, sempre que você for trabalhar a questão comercial, passe esse valor. Mostra que você é importante, mostra que você é exclusivo, porque assim a pessoa vai começar a olhar, caramba, é esse nível de advogado que está cuidando da minha causa? É esse nível de advogado que está cuidando do meu processo? Então eu confio, então eu pago. Entendeu? Então, tudo isso é da maneira como você lida com o cliente. Quarto item importante na questão de negociação e vendas. Não é vendas se não tiver objeção. Na verdade, a gente fala se você começou a vender e não teve nenhuma objeção, a pessoa já comprou, você só tirou o pedido. Então, a venda, ela começa na objeção. E o grande problema das pessoas é o seguinte, não conseguir trabalhar a objeção corretamente. Lembra que eu falei da pergunta, da apresentação da dor, de todos esses processos? Quando chega na objeção, você vai fazer o seguinte, entendo. É só isso ou tem mais alguma coisa que te impede de iniciar esse processo comigo? Deixa a pessoa falar. Quem fala primeiro, perde. É basicamente isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tenta rebater uma objeção e a pessoa não viu valor na sua proposta, ela vai criar outras objeções. Tem que falar com a minha esposa, tem que falar com o meu marido, tem que decidir com o meu sócio, tem que ver todas as objeções. Então, quando você pergunta isso, entende? É só isso ou tem mais alguma coisa que te impede de iniciar? A pessoa ela vai ter que pensar na outra objeção. E quando ela vier com outra, você vai ser firme. Vai falar, é que você só tinha falado para mim isso. Então, existe mais alguma? Já fala comigo, porque eu sou a pessoa certa para resolver a situação com você. Esse processo não é importante para você resolver a sua situação? Percebe que a minha postura mudou? Lembre-se, a objeção é muita questão de postura. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha desespero de falar dessa tranquilidade, dessa forma. É uma negociação e você tem que ser sério, principalmente você. Você como advogado tem que ser sério. Então assim, quanto mais firme você for, mais o cliente vai entender que você está falando sério, entende? Então objeção, nunca rebata uma objeção. Entenda as objeções. E um outro ponto importante, quando a gente está falando de vendas, é bom você treinar. Então, treina as objeções que podem acontecer ali. Então, qual é a objeção número 1 que é mais frequente? Preço. Então, qual que é a objeção número 2? Tenho que falar com meu marido. Qual a objeção número 3? Isso. O que eu tenho que responder aqui? O que eu tenho que responder aqui? O que eu tenho que responder? Então, tenha a lista de objeção. Porque assim você consegue conversar melhor. Assim você já fica mais preparado, fica automático. Você não precisa ficar perdendo tempo para falar. Já está na sua mente. Entende? Então, tudo dentro das vendas é processo, é como se fosse uma palestra. Você monta uma palestra, aprende aquela palestra e mantém aquela palestra. Então, vendas é basicamente isso. Tá? Então, objeções.
Você precisa trabalhar ela, mas com calma, tá? Certifique-se que não existe outra. Certifique-se de que aquela pessoa está realmente falando a realidade para você. Um outro ponto sobre as objeções. Se existe uma objeção de não fechar, é porque está faltando valor na sua apresentação. Então, muitas vezes, não adianta você ficar rebatendo as objeções porque a pessoa já decidiu que não. Então, melhore a sua apresentação. Se tem muitas objeções com muita frequência, melhore a sua apresentação. Porque assim, quando você chegar nas objeções, a objeção não vai ser mais a quantidade que tem sido. Então, a apresentação dentro da venda é importantíssima. Objeção é importantíssimo você lidar. Mas entenda isso, apareceu uma objeção, você tem que ajustar alguma coisa. Tá? Então, faça esses ajustes. Quinto ponto que é importante na questão da venda, a apresentação do seu escritório. Tá? Então, Rodrigo, você está falando de um local físico? Não só de um local físico, tá? Então, às vezes, Rodrigo, eu não tenho uma condição de ter um local físico no momento. Então, faça uma reunião no cowork. Aluga o cowork, vai lá no cowork, fica no cowork. Entendeu? Então, a pessoa vai chegar lá e falar assim, nossa, escritório legal. Não, legal, ótimo. Fica à vontade. Ela não precisa saber que é um cowork. E se souber, não tem problema nenhum também. Tá? Então, não, esse aqui é um cowork e tal, mas fica à vontade. Você aceita uma água, um café e tal. Entende? Leva isso na maior naturalidade possível. Apresentação comercial, apresentação de site. Tem um site profissional. Tá? Então, tem um site que realmente expressa o quão importante, quão relevante você é. Então, tudo isso são informações que a pessoa ela vai pegando pontos. Então, assim, legal, a pessoa falou para mim que é interessante. Deixa eu ver o site dela. Não tem site. Deixa eu ver a rede social dela. Rede social dela não é atualizada. Na verdade, tem umas fotos dela aqui com cerveja, com balada. Não sei se é legal, não. Deixa eu ver o TikTok dela. Não tem TikTok também. Deixa eu ver a avaliação do Google. Não tem avaliação do Google. Entende? Todo o seu escritório precisa ter uma estrutura de comunicação adequada. Quanto mais adequada é a sua comunicação, mais pontos de certificação ali, né, de você é o advogado correto, a pessoa vai ter. Nossa, tem avaliação no Google e as avaliações são positivas. Tem um site bem estruturado, com informações relevantes sobre o segmento. Fui na rede social, o conteúdo é legal pra caramba. Então, gostei. Fui no YouTube, encontrei ela também. Nossa, que legal. Ou ele também encontrei. Putz, legal pra caramba. Percebe? Todos os canais que a pessoa foi procurar, ela te encontrou. Percebe o quão importante é a sua comunicação? A sua apresentação está adequada? Então, por isso, vender não é só falar bem. Vender exige técnica, vender exige paciência e vender exige estratégia. Então, se você realmente quer ter mais retorno, usa isso, põe em prática, faz um teste, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você conseguir tirar uma coisa daqui e conseguir aplicar, eu tenho certeza que vai ter retorno, tá? Deixa no comentário o que você acha também, vai me ajudar muito a saber se esse vídeo te ajudou, tá bom? Se inscreve no canal, porque tem uma série de conteúdo interessante, importante aí pra você. E se você precisar de ajuda, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo para falar com a minha equipe, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui. Até mais.